dos militares. Marcelo, a gente viu em tudo, até a minha cidade, lá Poços de Caldas, em frente ao tiro de guerra, até o tiro, em frente ao tiro de guerra teve isso aí. Isso aí o que é? É adesão de cada comando, ou é uma ordem que vem de cima para liberar o espaço para os acampamentos? Bom, não há necessidade de nenhuma ordem judicial para qualquer autoridade militar responsável por área militar, né, exercer uma ação de controle, né, controle de circulação. Isso é comum. Você sabe que não se pode circular, por exemplo, na calçada do tiro de guerra ou ficar encostado lá, parado 70 dias, por qualquer motivo, né? Então, dependia de ações que não foram tomadas. Aliás, foram tomadas ações que incentivaram essas manifestações. Eu vou citar alguns fatos somente do dia 30 de outubro, o dia da eleição, né? O dia seguinte, todos os países do mundo já tinham reconhecido o resultado eleitoral, a autoridade eleitoral já tinha declarado a vitória da chapa Lula-Alckmin, e no dia seguinte, dia 1º, dia 2, né, o feriado, os quartéis e as rodovias começaram a ser ocupadas por essas pessoas delirantes, né, esses que foram mobilizados pelas redes sociais há 2 anos, já que foi colocada sobre a responsabilidade das Forças Armadas uma espécie de auditoria das urnas, né? Então, essa auditoria difusa das urnas, que até hoje não se sabe bem qual era essa função. Então, essas pessoas, acreditando que a autoridade eleitoral era esse relatório que ia sair do Ministério da Defesa, foram para frente dos quartéis, de uma forma muito sincronizada, e alguns atos aconteceram para incentivar. O primeiro deles, até o dia que foi, digamos, divulgado o relatório do Ministério da Defesa, era não deixar ocorrer essas manifestações. Mas tudo bem, ocorreram. No dia 10 de novembro, ou dia 9, saiu o relatório do Ministério da Defesa, que, apesar de não apontar uma irregularidade naquela eleição, não só do segundo turno, também do primeiro turno, não se esqueça que não foi divulgado nada entre os 2 turnos, deixou dúvidas ao longo do relatório de que poderia haver algo. Então, aquelas pessoas que já estavam pré-condicionadas de que havia um problema de fraude nas urnas, elas não tiveram dúvida. Aquele relatório foi um gatilho. No dia seguinte, Nassif, não sei se você se lembra, tem esse dado, e eu trago aqui ele para a gente lembrar. O dia seguinte, o dia 11 de novembro, a gente estava conversando sobre o lote, né? Você usou no início da semana a expressão que o general Tomás poderia ser visto como um novo lote. E há muito tempo, há uns 5 ou 6 meses atrás, eu venho lembrando do dia 11 de novembro de 55, quando lá o Marechal Lott deu um golpe preventivo para evitar um golpe que impedia a posse da chapa eleita por uma pequena margem, JK João Goulart, contra o general Juarez Távora, da UDN. E exatamente, veja que coincidência, no dia 11 de novembro de 22, os 3 comandantes de força, não o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o general Freire Gomes, o almirante Garnier e o brigadeiro Batista Júnior, os mesmos que não quiseram passar o comando de suas forças no governo do presidente Lula, que também é um exemplo aí, Nassif, muito poderoso, eles emitiram uma nota conjunta. O título dessa nota era Ao Povo e às Instituições. Ora, comandantes de força não se dirigem ao povo, se dirigem aos seus subordinados, né? Quando se dirigem a um povo que já estava na porta dos quartéis e fazendo uso da seguinte expressão, Nassif: ação moderadora das Forças Armadas. Era uma nota muito curta. Tinha essa senha, ação moderadora. Lembra o quê? O tal do poder moderador, né? Isso. A validade das eleições. E faziam a hermenêutica jurídica, foi citado aí o Evandro Lins e Silva, né? Sobral Pinto, que foram peças importantíssimas para que a ditadura brasileira tivesse medo de descontrolar a questão dos direitos humanos, né? Se não fosse a ação desses juristas corajosos, eu acho que a ditadura teria sido mais sanguinária. Então, fizeram uma hermenêutica jurídica, baseado naquela lei de 2021, que tratava do tema dos atos antidemocráticos, e concluíram que as manifestações eram legítimas.
Então, aquela nota do dia 11 foi a validade para aquelas pessoas de que estavam ali no local certo, né? E quando as Forças Armadas não fizeram nada, ou seja, os QGs não fizeram nada em relação aos manifestantes, pelo contrário, até protegeram, né? Um colega meu de turma, lá em Fortaleza, dias depois dessa nota, fez um discurso para a sua tropa, dizendo que toda manifestação é justa. Outra hermenêutica, né? E as pessoas que estavam na frente do quartel dele estavam protegidas, e ele usou a seguinte expressão literal: ainda que haja ordem de outros poderes no caminho contrário. Então, essas coisas foram se sucedendo. General Vilas Boas tuitou no dia 15 de setembro, e a gente já sabe que os tweets do General Vilas Boas abalam a democracia, né? Colaborou para retirar o presidente Lula da corrida eleitoral em 2018, né? Em abril de 2018. E aí, aqueles tweets de General Vilas Boas, a esposa dele indo no QG que ele comandou por 4 anos, no meio dos manifestantes. Vários colegas meus, que vocês não viram, evidentemente, porque vocês não os conhecem. Vocês observam a floresta. Eu conheço as árvores. Vários colegas meus na inatividade. E na atividade, ou seja, na ativa, indo nas manifestações e colocando nas redes sociais, nos seus grupos de zap. E aí, essa escalada da manifestação, em dezembro, aqueles atos de depredação da Polícia Federal seriam motivo suficiente para o fim daquelas manifestações. Claro. Aquele atentado à bomba, ou a tentativa de colocar uma bomba no caminhão de uma pessoa que estava lá. Poderia ser uma tragédia aí, uma tragédia sem tamanho. Aí sim seria um ato terrorista, se aquilo ali se concretizasse. Ainda bem que a pessoa era incompetente ou amadora nesse ofício.